Olá, amigos! Neste encontro vamos analisar O Alto da Barca do Inferno, do criador do teatro popular português, Gil Vicente. Gil Vicente pertence ao movimento literário português denominado humanismo, representado por um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Ele iniciou sua produção teatral sob forte influência do teatro espanhol de Juan de la Encina, que lhe serviu inicialmente de modelo. Didaticamente, o teatro vicentino pode se dividir em três fases principais. A primeira, que vai de 1502 a 1514, em que a influência do espanhol Juan de la Encina é visível, é dominante. A segunda fase vai de 15 a 1527, corresponde ao ponto alto, ao ápice de sua carreira teatral, quando ele encenou suas melhores peças, dentre as quais estão a Trilogia das Barcas, a Farsa de Inês Pereira, O Alto da Alma. E a terceira e última fase vai de 1528 a 1536, quando seu teatro fica bastante intelectualizado, agora sob influência do classicismo renascentista. A peça teatral que analisaremos a partir de agora pertence à chamada segunda fase do autor, o chamado teatro de atualidade, em que Gil Vicente faz um retrato satírico da sociedade de seu tempo. Presta atenção, satírico da sociedade de seu tempo. E cuja crítica social não perdoou nem fidalguia, nem burguesia, nem clero, nem menos a plebe. Melhor exemplo dessa crítica está exatamente neste alto, que buscaremos entender a partir de agora, o Alto da Barca do Inferno. Qual o significado da palavra alto? Alto é o nome que se dá para peças teatrais cuja finalidade é tanto divertir quanto instruir. Os temas, ou seja, os assuntos tratados pelos autos, podiam ser profanos ou religiosos, cômicos ou sérios, sempre com um sentido moralizador. Isso é importante perceber. Alto também pode significar peça de um só alto. Antes do início da ação propriamente dita da peça, há uma rubrica, isto é, um título ou entrada que faz a indicação geral do assunto a ser tratado na obra. Vamos conhecer o teor dessa nota, dessa rubrica. Olha lá, rubrica, Alto de Moralidade, composto per, está em linguagem ainda, 1517, né? Per Gil Vicente, por contemplação da sereníssima e muito católica rainha Dona Leonor, Nossa Senhora, e representado per seu mandado ao poderoso príncipe e muito alto rei Dom Manuel I de Portugal, deste nome. Começa a declaração e argumento da obra. Primeiramente, no presente alto, se figura que no ponto que acabamos de morrer, de expirar, chegamos subitamente a um rio, o qual, per força, havemos de passar em um de dois batéis, que naquele porto estão. Sicileste, um deles passa pera o paraíso e o outro pera o inferno, os quais batéis têm cada um seus arrais na proa. O do paraíso tem um arrais anjo e o do inferno um arrais infernal e um companheiro. Em seguida, a apresentação das personagens. Vamos a uma tela para conferir quais são as personagens que estão aí. Olha lá. Veja bem, teatro, né? Fixas no palco, essas não saem, permanecem do começo ao final da peça. E as itinerantes, são aquelas que entram e saem. Aliás, tem uma dinâmica muito grande. O movimento, o moto contínuo aí, é perceptível. Quais são as personagens que estão fixas no palco? O diabo, chamado também Arrais do Inferno, um companheiro, que está sempre junto com o diabo, e o anjo. Então, olha aí já a ideia de bem e de mal, do bom e do mal, do ruim, etc. O anjo, Arrais do Céu. E as personagens que vão desfilar são, pela ordem, o fidalgo, o onzeneiro, Joane, o parvo, o sapateiro, o frade, Florença, Brígida Vaz, o judeu, o carregador, o procurador, o enforcado, 4 cavaleiros. Então agora vamos fazer uma síntese do enredo e vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas. Você entendeu bem, né? Lá na rubrica, né? São almas que devem embarcar. Esse é o princípio da igreja. Se você foi bom, se você teve uma vida terrena de atos positivos, de ações positivas, se você teve atos decentes, honestos, você vai para o céu. Se você foi mal, se você explorou a população, se você enganou, se você mentiu, se você cometeu perjúrio, se você pecou, você vai para o inferno. É a hora do julgamento. A hora do julgamento do embarque ou para o inferno, se a personagem, melhor dizendo, a alma, teve uma vida condenada na terra, ou para o céu, se ela foi boa. Então vamos lá, cenário da peça. Ali na rubrica fala num rio. Há quem diga também que possa ser um braço de mar. Então, num braço de mar, estão ancoradas 2 barcas e os seus 2 barqueiros. A barca do inferno, comandada pelo diabo e seu companheiro,
e a do céu, que é o paraíso, comandada pelo anjo. Vem uma pergunta inevitável: o que estariam essas embarcações fazendo ali? Os barqueiros estão esperando as almas que depois de julgadas vai ser julgadas. Vão ser julgadas pelo diabo e pelo anjo. E depois de julgadas irão para o inferno ou para o céu. Essas almas representam várias classes sociais e profissionais. Início da ação. Quem chega primeiro? Vamos lá. O diabo já está lá esperando a clientela. Ele está impaciente para partir e apressa seu companheiro. Convoca com uma saudação eventuais passageiros e dá ordens a seu ajudante. Vamos lá, fica pronto aí que vai chegar o pessoal. Primeiro passageiro a chegar para o embarque é um fidalgo, o nobre Dom Henrique, que vem acompanhado de um pajem, de um criado, que lhe leva uma cauda, um rabo muito comprido, de uma roupa exagerada, extravagante, e vem com uma cadeira de espaldar. Vamos ver a simbologia desses objetos. O manto e a cadeira caracterizam o status social. Afinal de contas, ele é fidalgo. Esses dois objetos reforçam também seu destino vazio. Uma vida apegada à riqueza, aos valores materiais. E ele tem que passar obrigatoriamente, então, para conversar, para tentar convencer o anjo do inferno. Então, dirigindo-se ao batel infernal, à barca do inferno, ele diz: vamos a um texto. Olha lá, vai haver aí um diálogo entre o fidalgo e o diabo. Diz o fidalgo: esta barca onde vai ora que assim está apercebida? Para onde vai esse barco, hein? O diabo responde: vai para a ilha perdida, e há de partir logo essa hora. Está indo para uma ilha perdida e vai partir já. O fidalgo, muito gozador, olhando para o diabo, diz: pera lá vai a senhora? Chamou o diabo de senhora, tirou um sarrinho, né? O diabo respondeu: senhor, a vosso serviço. Estou aqui para te servir, você vai para o capeta. Fidalgo: parece-me isso cortiço, essa barca parece mais um cortiço. O diabo responde: porque a vedes lá de fora. Você vai ver a hora que você entrar aqui, você vai gostar. O fidalgo diz: porém aqui terras passais. Por onde vai passar isso? Ele diz: para o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor, diz o fidalgo. O diabo diz: que? E também cá zombais? Sequência. O diabo ironicamente diz: e passageiros achais para tal habitação? Tem gente que embarca nisso, é? O diabo responde: vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. O senhor tem a cara do nosso passageiro. O fidalgo diz: parece-te a ti assim? Assim? O diabo diz: e o que você espera? Ter guarida, ter defesa, ter, enfim, cobertura, hein? Ele diz: que leixo na outra vida quem reze sempre por mim. Eu tenho em defesa de mim, seu diabo, que deixei muita gente rezando por mim lá na outra vida, na minha vida terrena. O diabo: quem reze sempre por ti? E tu viveste a teu prazer, cuidando cá, guarecer porque rezam lá por ti. Você tá louco, rapaz? Você acha que isso vai te salvar? Embarcai, embarcai, que a vez de ir à derradeira. Mandai colocar a cadeira, que assim passou vosso pai. Quer dizer, e já sabe que o pai também foi para o inferno. Vejam a mentalidade de época, né? A igreja condenava as pessoas que viviam no mundo da avareza, da riqueza, da luxúria. Então tá aí, o fidalgo é o primeiro que vai ouvir esse sermão do diabo. O diabo diz que o fidalgo o acompanhará, irá para o inferno, né? Por ter tido uma vida de luxúria e de pecados, e que esse tipo de vida é que determinou sua condenação. Diz mais: de nada lhe valem as compras de indulgência. Olha só, o rico comprava a salvação dele. Ou as orações encomendadas. Você lembra que ele disse: ó, que me garante que eu não vou para o inferno é que eu deixei gente rezando por mim. O diabo disse: não vale nada, meu filho. Você revelou durante a sua vida os principais defeitos humanos. Você foi vaidoso, você foi orgulhoso, você praticou a luxúria e a tirania. Por essas razões, você irá para o meu barco, para o inferno. O fidalgo se defende e agora recorre ao anjo, né? Vai lá tentar-se ir para o paraíso, que, indiferente, o acusou de presunção, de tirania, de abusar dos pobres. Por isso, não poderá ser recebido no céu. Dançou, né? Vamos agora a um outro texto. Conversa com o anjo agora. Que quereis? Disse o anjo para ele. O anjo é o encarregado de levar as almas para o céu.
O fidalgo diz: que me digais, pois parti tão sem aviso, se a barca do paraíso é essa em que navegais. Eu queria que você me dissesse se essa aqui é a barca do paraíso. Olha a presunção do fidalgo. O anjo diz: esta é. Que procurais? Que demandais? O fidalgo diz: que me deixeis embarcar, que me deixeis embarcar. Sou fidalgo de Solar, eu tenho patrimônio, eu tenho casa, eu tenho tradição. É bom que me recolhais. Olha como ele é, assim, né? É presunçoso, como ele acha todo arrogante. O anjo diz: não se embarca tirania neste batel divino, divinal. Aqui não vai dar para você entrar não, filho. O fidalgo diz: não sei por que, a vez por mal, que entre a minha senhoria. Não sei por que você não quer que eu embarque. O anjo diz: para ou pera vossa fantasia, muito estreita é esta barca. O fidalgo volta à barca do diabo. Pede ao diabo licença para ver a mulher. Olha só, o diabo diz que ela, para livrar-se do fidalgo, jogar-se-ia do alto de um penhasco. Você vai lá, ela vai se matar. Diz que ela ficou feliz com a morte do marido. Olha, o diabo também não é mole não, hein? Note, então, como o diabo sente um mórbido prazer em demonstrar que a mulher dele o traíra em vida, tendo ficado feliz com sua morte. Convida, então, o fidalgo a entrar na sua barca e procura tranquilizá-lo ao afirmar que virá mais gente. Fica, aqui que tem mais gente para chegar aqui. O fidalgo finalmente concorda em embarcar. Em seguida, o diabo diz ao moço da cadeira que ele não entrará na barca, que a cadeira é desnecessária. Diz que coisa que esteve na igreja, cadeira, não há de embarcar e que ali lhe darão uma cadeira de marfim, enfeitada de sofrimentos. Quer dizer, uma cadeira à altura do fidalgo. Pura ironia do diabo. Agora chega uma outra alma, acabou embarcando, o diabo acabou embarcando, para o inferno. Vem agora um onzeneiro. Onzeneiro é um agiota, um usurário, que cobrava exorbitantes juros de 11%. Chega com uma grande bolsa vazia. Apesar da ganância em vida, ele nada conseguiu trazer para a morte. Todo o seu dinheiro ficar em terra. Dirige-se ao diabo e tenta convencer o diabo a deixá-lo retornar. Claro que para buscar o dinheiro, mas nada consegue diante da astúcia do diabo e da austeridade do anjo. Acaba o onzeneiro embarcando para o inferno. O agiota vai para o inferno. Entrando na barca, o onzeneiro, o agiota, depara-se com o fidalgo e surpreende-se com a permanência dele na embarcação. O diabo, ao perceber que o fidalgo conversava com o onzeneiro, perguntou-lhe se ele pensava que estivesse em sua casa. Perceba mais uma vez a ironia do arraiz do inferno. Quem chega agora? Então, o onzeneiro também. 2 já foram para o capeta lá, hein? Chega agora Joane, o parvo, o tolo, o bobo. Atenção a essa personagem, criatura simples, sem malícia, marcado pela ingenuidade, humildade e até uma certa inocência infantil. O diabo quer levá-lo para sua comarca. Irritado, o bobo faz um longo e engraçado xingamento contra o diabo. Chama-o de beiçudo, suporte de carrapato, filho de mulher adúltera, de furta cebola, cornudo e outros nomes feios mais. Ao passar pela barca do anjo, você percebe que primeiro vai para o diabo, depois passa para o anjo. Não conseguindo nada com o anjo, vai para o diabo, né? Ao passar pela barca do anjo, ao ser perguntado quem ele era, disse que talvez alguém. O anjo diz que ele entrará na sua barca se ele quiser, porque em todos os seus afazeres não errou por malícia, pois era modesto e inocente. Esses foram os argumentos que ele utilizou. Pede ao parvo que espere. O anjo pede ao parvo que espere para observar os futuros passageiros e auxiliar em sua análise das outras almas que chegarão. Ele passou a ser auxiliar do anjo. É finalmente conduzido ao paraíso por seus verdadeiros valores. O parvo é um dos poucos a não ser condenado ao inferno. Quem vem lá? O sapateiro. O sapateiro vem carregado de formas e com seu avental, com os quais roubava seus clientes. Ih, já está com cara de demônio isso aí. Dirige-se ao batel do inferno. Apesar de roubar, ia à igreja e ajudava os outros. Ao ser convidado para entrar na embarcação do diabo, o sapateiro argumenta que morreu confessado e comungado. Pera aí, eu morri confessado e comungado, não vou para o inferno não, ó. Assim dizia a igreja. O diabo diz que ele morreu excomungado porque em vida escondeu seus pecados. Tenta convencer o anjo, mas esse lhe diz que a carga que ele traz consigo impede-o de embarcar. O sapateiro diz que a carga irá de qualquer maneira e insiste em preservar na outra vida o instrumento com que na terra enganava os clientes. O anjo diz que se ele tivesse vivido honestamente, as formas seriam desnecessárias em outra vida. Diz também que a barca do inferno é a que leva quem rouba publicamente e tem sua condenação consumada. O
O sapateiro volta-se para a barca dos danados e pede para embarcar. Chega o frade. O frade, representante da igreja, né? Símbolo da igreja. Ele surge trazendo pela mão a namorada Florença. O quê? O padre vem com uma namorada? Vem. É um frade dominicano, que é a ordem religiosa que detinha na Idade Média o domínio da Santa Inquisição. Essa ordem era a mais austera na vigilância dos costumes. O frade e a namorada cantam e dançam. Além da mulher, suas insígnias são a espada, o escudo e o capacete, que representam sua paixão pela vida e pelo esporte. O frade ama a esgrima, o canto e a dança, mas não demonstra nenhuma intimidade com o sacerdócio. Que padre, hein? Ele pergunta se é justo um padre tão hábil em esgrima ser condenado. Vai mais, ameaça o diabo, dizendo que se fosse condenado pelo diabo, São Domingos, que é o protetor de sua ordem, ficaria zangado. Acredita que por ter rezado e estar a serviço da fé, deveria ser perdoado de seus pecados, mas talvez devesse ser condenado, pois não fora capaz de se decidir entre os prazeres e a penitência. Vamos lá para o anjo? Ele se dirige ao anjo. Tenta convencer o anjo. Inútil. O anjo nem falou com o frade. Então, depois de várias tentativas de salvação, o frade dirige-se a Florença, a namorada, e diz-lhe que acha que não teria mesmo jeito de embarcar com o anjo, pois até o bobo percebera que estava em pecado. Acaba aceitando a sentença final e embarca para o inferno. Próxima personagem a ser julgada é Brígida Vaz, um misto de alcoviteira e feiticeira. Essa senhora vivia de arranjar mulheres virgens para homens que lhe pagassem, portanto ela é uma cafetina. Ela se recusa a entrar na barca infernal. O mais terrível das almas penadas passara a vida seduzindo meninas para os padres. Seus pertences são 600 virgindades. Pratica bruxaria como meio de sedução, conquistava mediante narcóticos e encantamentos. Olha só, essa moça já era uma traficante da época. Simboliza um interesse puro e simples. Nada que faz lhe dá prazer. É repugnante essa Brígida Vaz. Por isso o diabo a deseja, tratando-a de senhora como nas cantigas de amor. Diante do anjo, ela evoca o fato de ter auxiliado os padres em seus prazeres carnais. O senhor tem que mandar para o céu, ajudar os padres a fazer a sacanagem dele, seu anjo. É condenada por sua devassidão e pela falta de escrúpulos. Mal Brígida Vaz acabou de embarcar, veio um judeu. O judeu traz consigo um bode às costas, em contraponto ao Cordeiro de Deus. O bode é insígnia da religião judaica. Ele insiste em embarcar com ele, com o bode, mas o diabo, tomando o bode como pretexto, não o deixa embarcar. O judeu tenta então corromper o diabo. Vai ao anjo, mas Joane, lembra, o parvo, não permite que chegue a falar, acusando-o de desrespeito à religião católica. Rejeitado por ambas as barcas, o judeu é forçado a ir a reboque com o bode preso a uma coleira. Agora quem chega, foi para o inferno também, né? Agora quem chega é o corregedor. O corregedor é o juiz. O juiz chega carregado de processos e com sua vara na mão. Fala por fórmulas jurídicas em latim. O diabo o imita, produzindo grande comicidade. O bobo também se expressa em linguagem jurídica. Olha a gozação, o lado humor, né, da peça do Gil Vicente. O corregedor é acusado de corrupção pelas vias legais, de manipulação da justiça e pelo recebimento de propinas. Nesse esquema de corrupção, até sua mulher tomou parte, sempre com o apoio do procurador, ou seja, de um advogado. Enquanto o corregedor conversa com o diabo, chega o procurador. Entra em cena o advogado carregando livros. Em vão, o corregedor recusa-se a embarcar e tenta argumentar que é culpa da mulher. Também o procurador recusa o convite de embarcar. Ambos se dirigem agora à barca da glória. Nada conseguem e embarcam rumo ao inferno. Dentro do barco, o corregedor reconhece Brígida Vaz e conversa. Chega depois o enforcado, ainda com a corda no pescoço, que acredita merecer perdão, porque sua morte foi cruel e o julgamento terreno, seguido de condenação à morte, o teriam redimido de seus pecados. Esse coitado aí foi iludido pelo tesoureiro da Casa da Moeda, que lhe dissera ser honroso morrer por furtos. O enforcado simboliza uma espécie de ladrão idiota que rouba sem vantagens. É o peixe pequeno, como se diz, né? E que serve de mero instrumento aos mais espertos que o manipulam. Finalmente chegam 4 cavaleiros. De olho neles, são cavaleiros cruzados que lutaram em defesa da fé cristã e morreram em poder dos mouros. Chegam cantando,
trazem cada um a cruz de Cristo e com altivez dirigem-se à barca do céu, desprezando o diabo. Que interessante. O diabo, chateado, vendo-os passar à sua frente em direção à barca do paraíso, diz que eles devem embarcar. Aqui é a minha barca, entra aqui, cavaleiro. São 4 cavaleiros. Cavaleiros de passagem. Responde que quem morre por Jesus Cristo não vai em tal barca. Cidadão, eu morri por Jesus Cristo. Você acha que eu vou para o inferno, rapaz? E cantando, os 4 cavaleiros, então, continuam seu caminho direto ou diretamente à barca da glória, e tão logo dela se aproximam, ouvem do anjo o seguinte. Vamos a um texto. Cavaleiros de Deus. Olha como o anjo recebe bem os cavaleiros de Deus, né? A vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo o mal, mártires da Madre Igreja, que quem morre em tal luta, em tal peleja, merece paz eternal. E assim embarcam para o céu. Se alguém merece, o céu é quem morreu pela igreja, morreu em defesa do cristianismo, de Jesus, etc, etc. São recebidos como mártires da igreja, né? E ganham a vida, atenção, como eterna recompensa. Observe que os cruzados exaltam a vida, embora se encaminhem para a morte, mas vão confiantes e alegres, porque caminham para a vida celestial. O apreço pela vida celestial é o ideal defendido neste alto da barca do inferno. Beleza? Percebeu bem quem entrou aqui, quem entrou lá, quem foi para aqui, quem foi para lá? É um alto de moralidade mesmo, como disse o Gil Vicente, né? É a punição que reserva aos justos o céu e o inferno aos maus. Vamos fazer umas observações importantes então. Olha aí, está bem grifadinho. Teatro popular, primitivo, rudimentar. Isso é bom que você perceba. Ele é criador do teatro popular. É um teatro simples, gente. O cenário é muito simples. Por quê? É um teatro baseado na espontaneidade, no improviso. Não tem sofisticação de cenário, não tem nada disso. É bem simples. Outra observação a respeito do teatro vicentino. É um teatro de sátira social, não perdoa qualquer classe, povo, clero, fidalguia. Gil Vicente faz de suas peças uma arma de combate, de acusação, de moralidade. Aliás, o que nós analisamos é um auto de moralidade, um teatro satírico. Claro que é um teatro de estrutura simples. É uma peça de um só ato, daí também vale o nome alto, né? Linguagem coloquial, divertido, falas curtas e diretas. O vocabulário vai variar, isso é uma genialidade desse autor, variava ou varia de acordo com a diversidade das classes sociais. Vamos para frente. Isso é muito sério você observar. Teatro alegórico. Olha o conceito para nós de alegoria. Alegoria é um enunciado de duplo sentido. Afirma uma coisa nas palavras, mas sugere outra no significado. Portanto, a alegoria é uma espécie de metáfora amplificada. O segundo sentido é sempre mais importante que o primeiro. Assim, por um lado, quando você está lendo lá, diabo, 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 o diabo é barqueiro, né? Mas, por outro lado, ele o quê? Representa, ele alegoriza, ele metaforiza o quê? A encarnação do mal. O corregedor é juiz, mas representa, num sentido mais amplo, a corrupção. Isso que é a alegoria. O frade é um padre dominicano, mas representa o quê? A lascívia e o culto do prazer. Sobre os personagens, são tipos próximos da caricatura, portanto, estereotipados até. Não apresentam conflitos psicológicos, comparar com uma Capitu, etc., jamais, né? Com os personagens de outros romances psicológicos, nem dos teatros psicológicos. O objetivo que ele tem, o que ele quer, é fazer a sátira social. Então tem que pegar os tipos, as personagens mais comuns. Daí a predominante caracterização de tipos sociais. O diabo é a grande personagem da peça, utilizado para denunciar os vícios todos humanos e as fraquezas. Vamos em frente. A alcoviteira, aquela, né, que servia mulheres para os padres, por sua vez, é a personagem que permite o conhecimento dos defeitos dos outros. Eu chamo sua atenção porque estas duas personagens, o diabo e a Brise da Vaz, são as que mais se destacam na peça de Gil Vicente. Quanto à estrofação, né, tem estrofe, tem rima. São estrofe de 8 versos, chamada oitava rima, lembra? Com versos redondilhos, de 7 sílabas. Essa é a característica formal e estrutural da peça. É uma peça rimada, uma peça com estrutura até certo ponto poética. E agora, para arrematar, os principais temas do Alto da Barca do Inferno. Há na peça
uma clara crítica à usura, à ambição, lá tem até o onzeneiro, a usura, a ambição, a agiotagem, né? Tem lá o onzeneiro, ao materialismo, à hipocrisia religiosa, o frade vive numa vida bem boa, faturando mulheres e depois quer ir para o céu, à prostituição, à corrupção da justiça. Perfeito? Então, o que havia de essencial nesse brilhante texto do nosso querido Gil Vicente. Chamo sua atenção para essa peça, que é um auto, tem sempre uma finalidade de instruir e de moralizar, aplicou-se direitinho a essa nossa análise, perceba, Gil Vicente executa exatamente a proposta do auto, e é peça de um só ato. Personagens típicas, populares, simples, linguagem simples, né? Estrutura simples de teatro, e mostrando bem o que se pensava na época. Vão me perguntar, mas ele não teve problemas mostrando assim a igreja, como ele mostrou, os judeus? Olha, o Gil Vicente viveu num período em que a informação, imagina, 1517, quando foi encenada essa peça, estava circunscrita às pessoas da corte. O povão nem sabia, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha imprensa, não tinha nada. Então, quer dizer, o teatro dele é extremamente interessante, voltado para o popular, mas refletindo, pelo menos na moralidade, especialmente nessa peça, o perfil de uma igreja dominante, né? É bem ligada à ideia do cristianismo. Você entendeu isso? Está tudo muito bonitinho. Dá uma lidinha com calma, você vai encontrar uma pequena dificuldade com a linguagem, que é um pouco arcaica, mas certamente o conteúdo será facilmente assimilável. Um abraço a vocês, obrigado pela sua paciência e atenção. Até nosso próximo encontro com um novo texto. Um abraço.